Olá, jovens. Muito especial poder estar aqui com vocês hoje e falarmos um pouco sobre fortalecer o seu alicerce, o nosso alicerce espiritual, introduzindo aí o domínio doutrinário. Então, é muito especial poder estar com vocês hoje e poder compartilhar verdades tão especiais acerca de algo que é muito importante para todos nós. E aprender a dominar as escrituras, a ter um domínio do conhecimento que elas expressam, com certeza vai poder ajudá-los muito em inúmeras situações das vidas de vocês. Queria iniciar a nossa aula de hoje fazendo uma pergunta bem simples, tá? Como você acha que o domínio doutrinário pode abençoar a sua vida e te ajudar a edificar seu alicerce espiritual em Jesus Cristo? Já pensaram sobre isso? Como conhecer mais as Escrituras, como dominar a doutrina que está contida nelas, pode te ajudar a edificar um alicerce espiritual em Jesus Cristo e também abençoar a sua vida. A maneira como nós lidamos com nossos desafios, com perguntas e eventuais preocupações de nossa vida, elas podem nos levar mais próximos do Pai Celestial e de Jesus Cristo, ou, de repente, para mais longe deles. Depende muito da atitude que nós tivermos. O domínio doutrinário, ele vai oferecer aos participantes do programa do seminário uma orientação. Essa orientação, ela pode nos ajudar a reagir, né, reagir a circunstâncias da vida com mais fé em Jesus Cristo e buscando a inspiração do Espírito Santo. Então, a atenção que nós damos ao domínio doutrinário pode nos ajudar a ter uma atitude diferente com relação às nossas ações, às nossas escolhas e como nós eventualmente vamos reagir às situações que são colocadas em nossa vida. Eu queria trazer para vocês uma historinha de duas meninas, tá? Ana e Verônica. Elas são boas amigas e são membros da igreja. Só que, desde o ensino médio, elas ouviram muitas informações, muitas opiniões diferentes sobre a igreja e de diferentes fontes. Mas certa noite, enquanto elas saíam, né, Ana ela compartilhou com Verônica algumas informações que ela havia lido, né, na internet sobre a igreja. E Ana falou que o que ela encontrou abalou muito a fé dela. E ela ficou surpresa ao ouvir, né, que Verônica dizer que ela também estava ciente daquelas informações, daquelas coisas, e que ela havia encontrado paz a respeito delas. E Ana estava interessada em saber como Verônica havia se sentido assim, já que isso havia abalado a fé delas. É bem interessante que nós, então, entendamos um pouco sobre essa questão do domínio doutrinário, né? E como, de repente, isso vai nos ajudar em situações como essa de Ana e Verônica. Então, no livro de Mórmon, o profeta Lamã, ele ensinou a seus filhos que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Edificar um alicerce sobre Jesus Cristo, que inclui entender sua doutrina, acreditar nela e viver de acordo com ela, vai fortalecer nossa conversão e nosso compromisso com os seus discípulos, proteger-nos contra a influência do adversário e nos ajudar a abençoar a vida de outras pessoas. Então, percebam que ao edificar o nosso conhecimento, a nossa convicção sobre um alicerce seguro que é Jesus Cristo, isso acontece quando nós entendemos a doutrina dele, quando nós acreditamos nela e quando nós vivemos de acordo com ela. E uma das maneiras que podemos realizar isso é estudando juntos as escrituras sequencialmente na sala de aula. Tá? Uma maneira de edificar nosso alicerce em Jesus Cristo e sua doutrina
é desenvolver o domínio doutrinário. Quando nós aprendemos, né, sobre o domínio doutrinário, especialmente hoje, esteja atento ao que o Espírito Santo ensina a você. Procure saber como o domínio doutrinário ele pode ajudar você, de repente, a responder informações inesperadas, questionamentos que você venha a ter. E, acima de tudo, como ele pode ajudar você a ter um alicerce maior de fé em Jesus Cristo. E como você pode, através do domínio doutrinário, ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Perceba que durante o seu tempo como um missionário, uma missionária, você vai encontrar pessoas que têm questionamentos, que têm dúvidas, que precisam de orientação para eventualmente responder a esses questionamentos, a essas perguntas. E conhecer as escrituras vai ajudá-los a direcionar essas pessoas para as respostas corretas, baseadas na verdade, baseadas no fundamento, no alicerce seguro, que é Jesus Cristo. Então, eu gostaria que, como parte da atividade, né, desta aula, vocês pudessem responder essas duas questões. O que significa para você construir seu alicerce em Jesus Cristo? Por que você acha que centralizar nossa fé em Jesus Cristo nos impedirá de sermos abalados? Pensem sobre essas duas questões e respondam, né, ao final da aula, o que realmente elas significam para você. Por que é importante construir um alicerce, seu alicerce sobre Jesus Cristo? Porque centralizar a nossa fé em Jesus Cristo nos impedirá de sermos abalados. E aí eu gostaria de compartilhar uma escritura que fica aqui em Isaías, Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu ponho em Sião como alicerce uma pedra já posta à prova, preciosa pedra de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Quem será essa pedra? Senão o Salvador Jesus Cristo. Uma pedra que já foi posta à prova. Uma pedra preciosa de esquina, ou seja, essencial e fundamental para sustentar a nossa fé. Uma, uma pedra que está bem firme e fundada. Por quê? Porque quando nós colocamos a nossa fé e o nosso conhecimento em Jesus Cristo e a nossa confiança plena nele, nós nunca seremos decepcionados. Os nossos amigos vão nos decepcionar, as pessoas ao nosso redor vão nos decepcionar, mas Jesus Cristo nunca vai nos decepcionar. Quando nós colocamos Ele como centro de nossa vida, o mundo pode desabar, mas Ele, como fala a Escritura, é uma pedra que está bem firme e fundada. Ele não vai se abalar. Quando nossa confiança, o nosso testemunho está depositado em Jesus Cristo, as pessoas podem falar qualquer coisa, as pessoas podem reagir conosco de qualquer modo, informações erradas e equivocadas podem chegar ao nosso conhecimento, mas quando a nossa fé está centralizada em Cristo, isso não vai nos abalar. E aí a gente volta para a nossa história. Quais são algumas coisas que Verônica pode fazer para edificar sua fé em Jesus Cristo e não ser abalada por questões desafiadoras? Imagine que a amiga dela, Ana, né, estava bem abalada ali. E Verônica, ela disse que conhecia aquelas informações, mas que aquilo não tinha abalado ela. Então, quais são algumas coisas que ela pode fazer que vão edificar a fé dela em Jesus Cristo? E, de repente, ela não ser abalada por essas questões. O que você, se fosse Verônica, faria para edificar sua fé em Jesus Cristo? E, eventualmente, não ser abalado por questões que aparentemente são desafiadoras. E voltando para a nossa história, Verônica ela fez uma pausa, né, por um momento, e ela procurava saber como compartilhar com Ana, né, o que havia ajudado ela a permanecer fiel diante daquela situação. Ela queria transmitir sobre a importância de esforços regulares para fortalecer o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Ao refletir sobre a rotina dela, né, e especialmente a rotina de oração, de leitura das Escrituras, participação na igreja e também no seminário,
ela percebeu que tinha um aspecto que se destacava, que era o domínio doutrinário. E ela falou para Ana, Ana, domínio doutrinário. E aí Ana pensou, domínio o quê? Domínio doutrinário. É algo que fazemos no seminário. Isso me ajudou muito, segundo Verônica, né, a lidar com perguntas e situações difíceis, mantendo a minha fé em Jesus Cristo e sendo Ele o centro, né, da minha vida. Então, o interesse de Ana ficou muito evidente, né? E aí ela perguntou, então, exatamente, o que é o domínio doutrinário? E o vídeo que nós vamos ver vai explicar um pouco sobre isso. A nova geração enfrenta todos os tipos de desafios e perigos diferentes daqueles enfrentados por outras gerações. Já se foram os dias em que os alunos eram protegidos das pessoas que atacavam a igreja. Hoje, os alunos têm acesso virtual instantâneo a praticamente tudo sobre a igreja e a partir de qualquer ponto de vista possível. O que eles veem hoje no celular tem o potencial de tanto questionar quanto promover sua fé. Nem todos os seus alunos têm a fé necessária para enfrentar os desafios que virão. Por causa desses desafios, a Junta de Educação aprovou uma iniciativa no seminário chamada Domínio Doutrinário. Essa iniciativa se concentrará em edificar e fortalecer a fé que nossos alunos têm em Jesus Cristo e fortalecê-los com uma maior capacidade de viver e aplicar o Evangelho em sua vida. Ao buscarmos edificar nosso alicerce sobre Cristo, desenvolvemos o domínio doutrinário de duas maneiras: obtendo conhecimento espiritual e dominando a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. O conhecimento espiritual vem do Pai Celestial à nossa mente e ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Para adquirirmos conhecimento espiritual, precisamos agir com fé. Fazemos isso ao confiarmos em Deus, guardarmos seus mandamentos e confiarmos na verdade e no testemunho dados a nós. Quando temos perguntas e preocupações, recebemos ajuda para vê-las sob uma perspectiva eterna. Os ensinamentos do Salvador e o plano de felicidade podem nos ajudar a compreender os conceitos e perguntas sob uma nova perspectiva. E como há muita informação enganosa por aí, é importante buscar a verdade em fontes divinamente atribuídas, tais como as Escrituras e os ensinamentos dos profetas. Sabemos que podemos confiar nessas fontes pois são precisas e inspiradas. Além de adquirir conhecimento espiritual, buscamos dominar a doutrina de Jesus Cristo. Estudamos a doutrina contida nas passagens de Escrituras de domínio doutrinário. Depois, praticamos explicar a doutrina usando essas passagens. Também memorizamos a referência e as frases-chave das Escrituras para cada uma das passagens de domínio doutrinário. Com o conhecimento da doutrina do Salvador, estamos mais bem preparados para aplicar a doutrina e os princípios de adquirir conhecimento espiritual às situações da vida real. O domínio doutrinário nos ajudará a edificar nosso alicerce sobre Jesus Cristo. Como a doutrina do Senhor está em nosso cerne, podemos ajudar a dissipar a confusão e influenciar a quem amamos. Com o domínio doutrinário, teremos a confiança para ajudar as pessoas a responder às suas próprias perguntas e a viver os ensinamentos do Salvador. O Pai Celestial nos ajudará nesse trabalho. O Espírito Santo pode nos dar orientação pessoal para respondermos a perguntas doutrinárias, sociais e históricas no decorrer da vida. O Elder Ballard ensinou que o domínio doutrinário é inspirado e oportuno. Terá uma maravilhosa influência sobre nossos jovens. Percebam, jovens, o que dominar a doutrina e entender a doutrina pode fazer por vocês. Como entender e buscar nas fontes corretas, agir de acordo com a doutrina aprendida, vai poder eliminar dúvidas e, acima de tudo, eliminar
ideias e influências que são erradas. Eu queria falar um pouco agora sobre as escrituras que nós encontramos aqui no Velho Testamento, que fazem parte do domínio doutrinário com suas palavras-chave, tá? E aí, vocês vão perceber que existem, esse ano, excelentes e grandes oportunidades de aprender e dominar cada vez mais a doutrina. Moisés 1,39 diz: Esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Moisés 7,18: O Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade. Abraão 2, 9 a 11. O Senhor prometeu a Abraão que sua descendência levaria este ministério e sacerdócio a todas as nações. Abraão 3, 22 a 23. Como seres espirituais, fomos organizados antes de o mundo existir. Gênesis 1, 26 a 27. Criou Deus, o homem à sua imagem. Gênesis 2, 24. O homem apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 39, 9. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Êxodo 20, 3 a 17. Nós temos os 10 mandamentos. Josué 24, 15. Escolhei hoje a quem servais. Salmos 24, 3 a 4. Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e ele endireitará as tuas veredas. Isaías 1:18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Ainda que o vosso Desculpa, repetir aqui. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 29, 13 a 14. A restauração do evangelho é uma obra maravilhosa e uma sombra. Isaías 53, 3 a 5. Verdadeiramente, Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 58, 6 a 7. As bênçãos do jejum adequado. Isaías 58, 13 a 14. Desvies de fazeres a tua vontade no meu santo dia e chames ao sábado deleitoso. Jeremias 1, 4 a 5. Antes que te formasse no ventre, as nações te dei por profeta. Ezequiel 3, 16 a 17. O profeta é uma atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel 37, 15 a 17. A Bíblia e o livro de Mórmon serão um só na tua mão. Daniel 2, 44 a 45. Deus levantará um reino que não será jamais destruído. Amós 3:7. O Senhor Deus revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Malaquias 3:8 a 10. As bênçãos de se pagar o dízimo. E Malaquias 4:5 a 6. Elias converterá o coração dos filhos a seus pais. Então, essas são passagens e palavras-chave de escritura do domínio doutrinário que a gente vai estar estudando esse ano. Queria convidar vocês a não só identificar as palavras-chave e essas frases que se ligam às escrituras, mas a entender, compreender, viver e compartilhar a doutrina que será aprendida em cada uma dessas escrituras. Agora, pensando nessas escrituras que a gente viu, identifique uma passagem que poderia ajudar Ana a não ser abalada em sua fé em Jesus Cristo. Qual dessas passagens que nós lemos que vocês acreditam que poderia ser importante para que Ana, ao ouvir ideias de fontes erradas ou de fontes equivocadas, não influenciasse ou não abalasse a sua fé? Quais escrituras poderiam dar a ela o conhecimento doutrinário necessário para que a fé em Jesus Cristo dela permanecesse firme, em que pese as informações, as notícias e toda a influência que existe muitas vezes para trazer conhecimentos errados ou mesmo equivocados à nossa vida e ao
conhecimento e ao testemunho que nós temos sobre a igreja. Escolham, né, e pensem, que escritura você compartilharia com Ana que poderia ajudá-la a realmente entender e não ser influenciada, né, aquelas ideias que ela teve contato, mas que ela pudesse então manter a fé, o testemunho dela e a convicção dela. E percebam que essas escrituras também vão ajudá-los a manter a convicção de vocês. Não a convicção baseada no que as pessoas, no que muita gente fala por aí, mas manter a convicção e o testemunho alicerçados sobre Jesus Cristo, que é uma pedra segura. Podem ter certeza, Cristo nunca vai falhar com vocês. Cristo nunca vai falhar com nenhum de nós. Ele é perfeito, ele nos ama. Falando sobre o domínio doutrinário, o presidente M. Russell Ballard, que foi presidente do Quórum dos Apóstolos, disse o seguinte: o domínio doutrinário se concentra em edificar e fortalecer a fé de nossos alunos, que têm em Jesus Cristo, que nossos alunos têm em Jesus Cristo, e fortalecê-los com a maior capacidade de viver e aplicar o Evangelho em sua vida. Estudando as Escrituras e as palavras dos profetas, eles aprenderão a agir com fé em Cristo, para adquirir conhecimento espiritual e compreensão de seu Evangelho. E terão a oportunidade de aprender a aplicar a doutrina de Cristo e os princípios do Evangelho a dúvidas e questionamentos que eles ouvem e veem todos os dias em meio aos seus colegas e na mídia social. Então, diante de tantas ideias que circulam, que nos chegam através dos nossos amigos, das redes sociais, da TV e de inúmeras outras formas. Conhecer e dominar as Escrituras e a doutrina de Cristo e os princípios do Evangelho vai ser, com certeza, um escudo poderoso, valoroso e importante para que todos nós saibamos exatamente o que fazer, como reagir e como tomar as decisões corretas. Queria prestar meu testemunho para vocês de que Cristo vive, e que sua doutrina é pura e verdadeira. Ele é um alicerce seguro. Se nós edificarmos a nossa fé sobre esse alicerce, por mais que as tempestades sejam fortes e violentas, nós vamos sempre estar protegidos e alicerçados na sua doutrina, no seu conhecimento puro e verdadeiro. E o melhor, vamos poder ajudar outras pessoas também a saírem da dúvida, a eliminarem eventuais situações e obstáculos da sua vida, edificarem também a sua fé sobre Jesus Cristo. Sei que Ele vive e que Ele nos ama, e que esse ano será uma imersão muito importante num livro que testifica o tempo todo na missão divina e sagrada de Jesus Cristo. Conheçam Cristo através do Velho Testamento, e vocês verão que o amor e que a verdade dele sempre esteve ao lado da humanidade para edificar nossa fé e fortalecer nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E não esqueçam de responder as perguntas e fazer um resumo da aula, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.